Oi pessoal, tudo bem? A gente vai começar aí a nossa última aula dos trabalhos de sociologia, né? Então o professor vai explicar um pouquinho para vocês sobre a questão do papel do Estado nas ideologias, já que na aula passada a gente estava falando sobre ideologia, né? Que é o conjunto e práticas de normas que orientam indivíduos ou grupos de pessoas, né? O papel do a gente viu um pouco sobre Marx, sobre a questão da superestrutura, infraestrutura, e hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o papel do Estado nas ideologias, né? As classes dominantes e que ficam no domínio do Estado, né, elas pensam sempre em manter a sua ideologia dominante para o resto do mundo. E as classes dominadas, elas têm que perceber isso e tentar lutar contra isso, né? Mas é difícil elas lutar contra um sistema que tem a força, que tem o poder para comprimir essas outras ideologias. Então, o papel do Estado é manter, né, essa perpetuação das classes dominantes com as suas ideologias. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais de Gramsci. Tá? O Gramsci foi um grande jornalista, filósofo da Itália, e ele fala bem da ideologia de um modo um pouco mais cultural, né? Porque para ele a ideologia ela não é só no campo das ideias, né? As ideias elas também podem influenciar as culturas, né? E se a gente parar para pensar, cada classe, cada tem a sua própria cultura. Só que quando as classes dominantes estão no topo, elas têm essa influência com parte de manter, né, o seu padrão, manter a sua ideologia para o resto dos grupos, né? Então a hegemonia, que é a tese de Gramsci, né, elas mostram a sua forma de explicar o mundo, né, a sua cultura, a sua ideologia para as classes dominadas e acabam influenciando elas, né? Então tem muitas vezes aquela visão de senso comum, o pobre quer ser rico, mas o pobre quer ter cultura de rico, o pobre quer fazer os hábitos do rico, mas é algo que tem a ver com a hegemonia, né? Aqui a hegemonia cultural, né? Alguns exemplos, né? Por exemplo aqui dos índios, né? Que os índios foram transformados, foram alvo dessa hegemonia. E o que é contra a hegemonia, né? Que Gramsci fala? Que as classes dominadas têm que se organizar e lutar contra isso, lutar contra essa visão dominante, né? E impor sua própria visão de mundo. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais agora da cultura e da ideologia no sentido mais classista, mais atual. Né? Aqui o professor trouxe para vocês um pouco sobre as manifestações culturais e as classes, né? Que a ideologia e a cultura elas andam praticamente juntos e que as classes elas têm as suas próprias visões de mundo. Né? Por exemplo, ali o professor botou, né, a criminalização do funk e a questão do rap, que são uma voz das classes dominadas e que eles mostram a sua realidade, os seus problemas e que ela é bem importante, né, para essa situação. Aqui são os três tipos de cultura, vocês precisam saber do trabalho, né? A cultura erudita, cultura popular e a cultura de massa. A cultura erudita é a cultura das classes dominantes, certo? Por exemplo, as classes dominantes elas acabam vendo eventos de uma sinfonia, tá? Indo a teatros, enfim, tá? São coisas das classes dominantes. Já a cultura popular é a cultura da classe dominada mesmo, né? O carnaval no seu início era uma manifestação popular, da cultura popular, o rap, o funk. E a cultura de massa é a cultura que é transformada com o intuito exclusivo de lucrar. Né? Eu sempre falo para os alunos que o rap, na sua essência, ele mostrava a realidade das favelas, a realidade, os problemas. E o rap teve que mudar para começar a vender. Né? Falar de drogas, falar de mulheres. Então é uma transformação da cultura de massa. A indústria cultural, pessoal, nada mais é, tá, do que a consolidação da cultura de massa.
que é o que? Fazer tipos de culturas para que as pessoas comecem a produzir isso e comecem a comprar isso, comecem a gastar com isso, com o intuito exclusivo do lucro, né? Essa indústria, né? Que a construção da cultura de massa, ela pode ser bem usada, e ela é usada, né? Muitas vezes para manipular uma opinião popular, para manipular o que pensa. Então isso é bem importante também, né? Aqui, por exemplo, a charge da televisão faz parte da cultura de massa. E aqui um exemplo do Spotify, que é essa mudança, por exemplo, do funk, né? Que as letras tinham que mudar suas letras para poder vender, beleza? Então, basicamente era isso, tá? O nosso conteúdo. Na próxima quinzena a gente tem prova e espero vocês lá. Até mais, obrigado.